Aqui quem fala é o professor Daniel Luiz. Hoje estaremos tratando de direito constitucional e verificando aquilo que é mais cobrado comumente nas provas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A VUNESP trouxe uma questão aqui das recentes que diz assim, ó, com relação a direitos, com relação aos direitos individuais e coletivos, a Constituição estabelece que... E aí vem os enunciados, né? Bom, primeiro, diz assim, alternativa A, são direitos do preso, dentre outros, que a família ou pessoa por ele indicada seja imediatamente comunicada de sua prisão, bem como a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. E, pessoal, é interessante que, às vezes, essa questão já vem sendo cobrada mais de uma vez pela VUNESP, e, às vezes, o candidato policial ele fica balançado aqui, quando se diz assim, ó, identificação dos responsáveis por sua prisão. Pessoal, apesar de algumas pessoas que estão fora da área policial achar estranho isso, essa questão está completamente correta. Ela é o X da questão, né? Ela está correta. É direito do preso que ele seja informada da sua prisão, tanto os familiares ou o advogado, ou uma pessoa que ele indique, que às vezes não é nem familiar nem um advogado. Ele fala, olha, eu quero que avise essa pessoa, isso é um direito dele. E aí, às vezes, os alunos me perguntam, mas, professor, ele tem o direito de saber os policiais que o prenderam? E claro que tem, porque se houver algum tipo de abuso, algum tipo de violência contra ele sabe exatamente os policiais que praticaram esse tipo de violência. Só que é um Estado democrático, pessoal. Vocês estão vindo para a área policial, vocês vão ver que nós vamos fazer essas prisões comumente, diariamente, né? Aqui não se trata do preso falar ou não que foi agredido. O que nós estamos falando aqui é para dar segurança, não para uma pessoa que você muitas vezes pode pensar culpada. É uma proteção do cidadão isso aqui, de saber quem é a pessoa que está prendendo ele ou que vai fazer um interrogatório policial, como diz a questão. Então, alternativa correta conforme dispositivo constitucional. Alternativa B, ela diz assim, a pena não pode passar da pessoa do condenado, mas a sua obrigação de reparar o dano pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor do dano. Bom, esse princípio aqui é o princípio da intranscendência da pena. Ele foi criado, quando a gente fala isso hoje, parece uma coisa fora do comum, né? Se eu te perguntar hoje assim, ó, se um indivíduo rouba um banco, o pai ou a mãe dele pode ser preso no lugar dele? Eu tenho certeza que você aí de casa vai falar que não. Já está na nossa mente que isso é uma coisa absurda. Mas, gente, isso só não é tão absurdo assim, porque, na verdade, aconteceu muito na história do mundo, né? Períodos como Idade Média, era comum que a pena recaísse sobre os familiares. Então, se não prendia o indivíduo, prendia o irmão, prendia o pai, entendeu? Isso não existe mais, princípio da intranscendência da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Só que a Constituição diz que a obrigação de reparar o dano, ela recai sobre os sucessores, né? Sobre as pessoas que vão herdar. Só que, veja, ela diz assim, recai sobre os sucessores até o limite do valor da herança. Então, é muito fácil isso aqui, ó. O indivíduo deve, vamos imaginar que o indivíduo, ele foi preso e ele tinha a obrigação de reparar o dano com 120 mil reais. Bom, quando ele morre, a pena de prisão morre com ele, ninguém vai ser preso no lugar dele. Mas a obrigação de reparar o dano no valor de 120 mil reais permanece. Só que, veja, esse indivíduo morreu e deixou 100 mil de reais para os herdeiros. Então, como a Constituição diz que a obrigação de reparar o dano ela pode ser estendida ao sucessor no limite da herança, se ele morreu e deixou só 100 mil reais, esses 100 mil reais vai todo para a reparação dos danos. Mas você perceba que eu falei que a dívida era de 120 mil e ele morre e deixa apenas 100 mil. Então, esses 100 mil vão integralmente para o pagamento para a reparação do dano. Porém, os 20 mil ficam em haver. Os sucessores não são obrigados a dar um centavo do dinheiro do bolso deles. Eles dão o dinheiro referente à herança que receberiam. Ponto. Então, o dispositivo está errado, porque diz no limite do valor do dano, ok?
Alternativa C de Charlie diz que o tribunal do júri tem competência para julgar crimes dolosos e aí, culposos contra a vida. Está errado. É somente crimes dolosos. Crimes intencionais, em que o indivíduo sabe exatamente o que quer fazer e direciona a sua conduta para alcançar aquele resultado. Crimes culposos, pessoal, são aqueles crimes cometidos sem que o indivíduo tenha intenção de praticar o crime, ok? E o tribunal de júri não julga isso aqui. Uma pegadinha clássica de concurso, eu gosto de avisar você, candidato aqui da Central, é a seguinte: homicídio, por exemplo, homicídio de trânsito, né? O homicídio na condução de veículo automotor. Se for caracterizado que é um homicídio culposo de trânsito, isso não vai para o tribunal do júri, porque todo homicídio de trânsito é culposo. Se eu pegar meu carro para matar alguém intencionalmente, ou seja, em vez de eu usar uma arma, eu uso o carro está sendo usado como arma. Então eu vou para o tribunal do júri, não tem Código de Trânsito Brasileiro nesse caso, ok? Então, alternativa errada. Alternativa D de delta, podem ser adotadas por meio de leis, dentre outras as penas de privação ou restrição da liberdade, perdas de bem, trabalhos forçados ou prestação social alternativa e de interdição de direitos. Bom, a alternativa D de delta está aqui errada por conta dessa palavrinha que eu grifei, trabalhos forçados. Eu não posso, nem por meio de lei, o legislador não pode, por meio de lei, estabelecer pena de trabalho forçado, porque o artigo 5º proíbe esse tipo de pena. É um tipo de pena proibido lá, ok? E seria o que o trabalho forçado? Trabalho ali duro, penoso, com o indivíduo com a bola de ferro amarrada no pé, ou tomando chicotada, alguma coisa do gênero, proibido. Trabalho forçado não se confunde com trabalho obrigatório, tá? São coisas diferentes. A alternativa E de Eco diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Até aqui está ok a questão. E diz assim, ou de comprovado envolvimento com crime político ou de opinião. Aqui está o erro, envolvimento, crime político ou de opinião. Pessoal, aqui, na verdade, no dispositivo constitucional, diz assim, ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Ou seja, um estrangeiro, se ele comete um crime no seu país de origem, corre para o Brasil e se naturaliza, ele cometeu um crime antes, então ele pode ser extraditado, mesmo já sendo brasileiro naturalizado. Segunda situação, o indivíduo se naturaliza certinho, sem cometer nenhum crime, vem para o Brasil, só que usa a sua naturalização para cometer tráfico ilícito de drogas. Nesse caso, ele também pode ser extraditado. Lembra o que eu disse? Tratei disso numa outra questão, né, com vocês. Crime político ou de opinião é defender ideias. Muitas vezes a ideia, o quê? Uma ideia diferente do governante, da pessoa que está governando. O Brasil recebe essas pessoas, ele não extradita. Então, essa alternativa está errada.